ti, Senhor. Se faça presente neste lugar. Envia os teus anjos ministradores. Envia os teus anjos ministradores neste lugar, em cada casa, em cada lar, em cada trabalho, em cada leito de hospital, Senhor. Tira, Senhor, toda a inércia, Senhor, espiritual, Senhor. Toda paralisia espiritual, Pai. Todo bloqueio da mente, Pai. Caia por terra em nome de Jesus. Aquele que escutava a Tua palavra e não entendia, a partir de hoje vai escutar e vai entender, Pai. Em nome de Jesus. Senhor, toda palavra que sai deste lugar, deste altar, Senhor, vai produzir frutos, ó Deus, frutos dignos de arrependimento, Pai, em nome de Jesus. Senhor, que nenhum coração deixe de ser alcançado por Ti, Pai, porque o Senhor, meu Pai, espera, Senhor, o Senhor espera, Senhor, a manifestação dos Teus filhos, a criação, Senhor, espera a manifestação dos Teus filhos, ó Deus, é o que nós Te pedimos, Pai. O ambiente está propício. Cura, transforma, liberta, restaura, Pai. Em nome de Jesus. Eis bem-vindo, Espírito Santo, neste lugar. Em nome de Jesus. Amém. Você pode dizer amém? Vamos fazer a nossa declaração de fé? Você que está aqui, você que está em casa, pega a sua Bíblia. Vamos fazer a nossa declaração de fé. Antes de fazer a declaração de fé, gostaria de me apresentar, principalmente para quem está em casa. Meu nome é Alessandra e sou uma das pastoras aqui da Igreja Batista da Lagoinha, em Porto Alegre. Então, vamos fazer a nossa declaração de fé. Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. E eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, o meu coração está receptivo e eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. E eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, 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 em nome de Jesus. Você crê nessa declaração? Sabe o que eu ouvi essa semana? Pastora, por que vocês fazem aquela reza no início do culto? Eu falei, irmã, não é reza não, é declaração de fé. A gente declara porque a gente crê naquilo que a gente fala. Porque a Bíblia diz que assim como eu penso, assim é. Amém? Então, abra aí a sua Bíblia em Hebreus 12, versículo 8 e 14. A palavra que o Senhor colocou no meu coração foi buscando a santidade e a semelhança com Cristo. Não ouvi nenhum amém. Buscando a santidade e a semelhança com Cristo. A gente não sabe se fala amém ou se a gente fala ai, 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 ou se a gente fala amém e ai, ai, tudo junto, né? Então, abra comigo em Hebreus 12, 8, nós vamos ler até o 14. Diz assim a palavra de Deus. Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além do que tivemos nossos pais segundo a carne, para nos corrigirem, e nós os reverenciamos, não nos sujeitaremos muito mais ao Pai Celestial para vivermos? Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo nos corrigiam, como bem lhes parecia, mas esse para nosso proveito, mas sermos participantes da sua santidade. Olha agora o que ele fala. E, na verdade, toda correção, ao presente, não parece ser de gozo, senão de tristeza. Mas depois, fala comigo, depois, produz um fruto pacífico de justiça, nos exercitando por ela. Portanto, tomai e levantai as mãos cansadas, os joelhos desconjuntados, e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja não se desvie inteiramente, antes seja sarado. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ó Pai, aqui é a Tua palavra. Quão dura, precisa e cirúrgica é essa palavra. Como nós precisamos entender que o Senhor nos corrige dia após dia.
Não para o nosso prejuízo, não para a nossa vergonha, mas que sejamos parecidos contigo, Pai. Isso é maturidade espiritual. Nos ensina a andar nos teus caminhos todos os dias, a sermos imagem e semelhança a Ti em todo o tempo, em nome de Jesus. A palavra imperativa aqui do verbo, irmãos, é perseguir. O que significa perseguir no dicionário? Ir ao encalço de, correr atrás de, ir atrás com toda a sua energia, com toda a sua força. Perseguir a santidade. Todas as coisas é por Ele. Nós vivemos por Ele, nos movemos por Ele, temos tudo nele, tudo é para Ele. Para Ele nós vivemos, nos movemos, respiramos, andamos, nos vestimos, tudo é para Ele. Perseguir a santidade, perseguir ser como o Senhor. E é por isso que você está aqui hoje. Os poucos que estão aqui, de acordo com os decretos, vocês que estão em casa, se você tirou um tempo de domingo, na sua vida agitada, na sua vida corrida, você tirou um tempo para ouvir a palavra de Deus, para estar junto com outros crentes, ouvindo e adorando ao Senhor. O Senhor se agrada disso. São nas pequenas coisas que nós conquistamos as maiores. A gente não vai se tornar parecido com Cristo de um dia para o outro, não. É um caminho a trilhar. E muitos, no meio do caminho, desistem, retrocedem. Mas a palavra de Deus diz que nós não somos como aqueles que retrocedem. Nós vamos avançar, não importa o que aconteça, não importa a dificuldade, não importa se está tendo pandemia, não importa se está tendo bandeira preta, nós sabemos em quem nós temos crido. Nós sabemos. E se você sabe, você não precisa ver, você precisa crer. Crer que Deus continua no controle, crer que Ele está vendo todas as coisas, crer que Ele continua trabalhando. Mas do jeito dEle, no tempo dEle, da forma dEle, e não no nosso tempo, da nossa forma, do nosso jeito. Perseguir a santidade, diz essa palavra. E nós temos que parar de nos culpar, irmãos. Lá em Provérbios 28:13, não precisa abrir. Fala que nós precisamos confessar os nossos pecados. Aquele que confessa e abandona, alcança a misericórdia. E se nós estamos nesse processo de sermos parecidos com Deus, como nós lemos em Hebreus, nós precisamos sim confessar os nossos pecados, abandonar, para que alcancemos misericórdia. Mas o que confunde a nossa mente é que nós continuamos pedindo perdão por pecados que Deus não se lembra mais. Quem está entendendo? Nós continuamos perseguindo o mesmo erro, que nós nos arrependemos, mas que nós não nos perdoamos. A autocondenação. A autocondenação nos faz retroceder no processo de santificação. Nós precisamos liberar perdão muitas vezes para nós mesmos. Nós precisamos apresentar a Deus não aquilo que Ele não se lembra mais, porque a Bíblia diz que Ele lançou no mar do esquecimento. E Deus não mente. E nós insistimos em colocar diante dEle erros que Ele não se lembra mais. Nós precisamos colocar diante dEle coisas que nós precisamos mudar para que nós tenhamos um futuro maravilhoso com Ele. É isso que nós precisamos apresentar diante de Deus. E não só falar do nosso passado. Não só viver em função do nosso passado. Porque o Senhor não morreu na cruz do Calvário por causa do nosso passado. Mas sim, Ele anulou a sentença que tinha contra todos nós, seres humanos. E Ele reescreveu uma nova história sobre as nossas vidas. Eis que tudo se fez novo. As coisas velhas se passaram. É uma verdade posicional. Nós estávamos condenados ao inferno e fomos agora direcionados. Eu não gosto de falar a palavra predestinados, mas fomos redirecionados à eternidade. Então nós somos aqui apenas peregrinos. Nós estamos aqui de passagem. Então nós precisamos começar a produzir coisas eternas aqui neste lugar, na terra, enquanto nós estamos aqui. E não focar em coisas terrenas, e não focar em coisas que nem sequer o Senhor se lembra mais.
Você vai sempre escutar deste altar, desta igreja, sobre santidade, sobre santificação. Palavras de alinhamento, de reposicionamento, que é o que a igreja está precisando nos últimos dias. Nós precisamos entender a importância vital da maturidade espiritual. Enquanto nós não entendermos o desespero de amadurecer, nós não vamos alcançar o que Deus tem para nós. E eu não estou falando de coisas físicas. Eu estou falando de coisas eternas, de coisas espirituais. Quem está entendendo? Nós temos que querer crescer. A partir do momento que você recebe Jesus, você tem que passar o resto dos seus dias nessa terra crescendo, caminhando em direção a Ele. Abra comigo em Tiago 1. Tiago 1, 21. Vou te mostrar um pouco sobre o que a Bíblia diz sobre a importância da santificação. Tiago 1, 21 diz assim: portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Busca incansável de santificação. Você quer que o leão ruja na sua casa. Você quer que o leão ruja na cidade de Porto Alegre. Você quer que o leão ruja no estado do Rio Grande do Sul. Você quer que o leão ruja no Brasil. Você quer que o leão ruja no mundo. Mas você não busca se santificar diante do leão, diante de Jesus. A maior prova de amor que nós podemos dar a Deus é a nossa santificação. É dizer não para o pecado todos os dias. É ter a mente de Cristo. É tão fartas de entretenimento, tão fartas de coisas fúteis, que não vão te levar a lugar nenhum. Ei, eu não sei se você sabe, mas a igreja está em guerra. E se você ficar lá no castelo, na fortaleza, como Davi fez, você vai acabar encontrando uma Betseba. Não é hora de descansar a igreja. É hora de se posicionar em Deus. E a noiva se posiciona se santificando, porque a Bíblia diz que o Senhor vai buscar uma noiva adornada, ataviada, sem mancha, imaculada. É o que está falando aqui. Abre lá comigo em Efésios 5, 27. Efésios 5, 27. Em Efésios 5, o Senhor vai fazer a comparação da esposa com o marido, o cuidado da esposa com o marido e o cuidado do marido com a esposa. Logo ali nós vamos ler o versículo 27, mas no versículo 26 ele vai falar que o marido deve dar a vida pela sua esposa. Ele compara a dedicação do marido, a dedicação de Jesus pela igreja. Que coisa linda. E olha o que fala em Efésios 5, 27. Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Santa e sem defeito. Santo não é aquele que não peca. Santo é aquele que peca e se purifica todos os dias diante do Senhor. Santo significa separado. Até quando você tem tido essa separação para o Senhor? Até quando você não está tão farto, no sentido de estar satisfeito com as coisas fúteis deste mundo? Vamos lá em Mateus 5, 48. Essa é assustadora. Mateus 5, 48. Diz assim: sede vós perfeitos. Diga comigo, perfeito. Você de casa também, perfeito. Como é perfeito o vosso Pai que está
nos céus. Essa é assustadora. E eu amo a Bíblia amplificada. Olha o que ela diz. Crescendo em completa maturidade, piedade, mente e caráter, tendo atingido a altura adequada, virtude e integridade, como o nosso Pai Celeste é perfeito. Gente, vamos imaginar. Isso foi Deus que me deu isso. Vamos imaginar que ali é um pódio, tá? E que Jesus, ele está lá. Jesus está lá e você está aqui, tão imperfeito, tão cheio de coisas, tão cheio de mazelas, todo quebrado, precisando ser ajustado, precisando ser alinhado. E Jesus, ele é o seu exemplo, ele é o seu modelo, porque é isso que está dizendo. Sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. E você é tão imperfeito, diante daquele que é perfeito. E ele perfeito, ele está lá na sua santidade, fazendo assim para você, ó. Você pode dar um glória a Deus? Fazendo assim para você, ó. E aí você fala assim, eu quero ser como você, eu quero ser como você. E aí sabe o que ele faz? Ele envia um consolador para viver dentro de você. Só que esse consolador chamado Espírito Santo, ele não vai viver dentro de você com a casa toda bagunçada. Ele não vai viver dentro de você com a casa suja, com a casa impura. Então ele começa a limpar essa casa. E quando ele começa a fazer isso, você se afasta, porque está doendo. Mas não é isso que você quer, não é isso que você almeja, não é isso que você tem pedido, ser parecido com Ele, ou você acha que ser parecido com Ele é fácil? Mas é possível, porque Ele nos chamou para isso, e Ele disse que obras maiores do que Ele, nós faríamos. E aí vem o Espírito Santo e começa a trabalhar com você. E você vê que aquelas incoerências que tinha dentro de você, o Espírito Santo está trabalhando em você. E você não quer ser mais do jeito que você era. Porque antes você podia pecar confortavelmente, mas agora você não consegue mais. Porque o Espírito Santo fala, não faz isso, filha. Não, isso não. Para, não fala nada. Ou fala. Vai, abraça, vai e faz, não vai lá hoje, é assim ou não? É o Espírito Santo limpando a nossa casa. Até que nós não tenhamos mais dúvida que é Ele falando em nós e através de nós. Então Ele é o nosso exemplo perfeito, que está lá. E Ele vai limpando o nosso interior. E Ele vai nos ensinando a falar direito, a tratar melhor as pessoas. Se eu falava palavrão, eu já não falo mais. Se eu mentia, eu já não mentia mais. Se eu era viciado em pornografia, eu entrego esse vício ao Senhor e o Senhor me cura, porque Ele é poderoso para curar, para libertar, até para ressuscitar. E eu não sou mais quem eu era. Eu já não sou mais quem eu era, porque o Espírito Santo está dentro de mim. Eu não consigo entender, irmãos, como o crente fala que está tão cansado, está entediado. Eu não sei como alguém que está nessa busca incansável, porque isso é um compromisso para o resto da vida, pode estar entediado. Porque eu não sei quanto a vocês, mas Deus está fazendo algo novo na minha vida o tempo todo. O tempo todo. Eu quero crer que hoje eu serei uma pessoa melhor do que o que eu fui ontem, amém? É essa busca que nós temos que ter, essa busca incansável. Abre lá em Apocalipse 3,19. Fique animado quando Deus te mostrar o que tem de errado com você. Fica animado. Porque lá em Apocalipse 3,19, diz assim: eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zelosos e arrepende-te. Vou ler de novo. Eu repreendo e castigo. Em outras traduções está, eu repreendo e disciplino a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Quantas vezes a gente fala, por favor, Deus, me mostra o que está de errado comigo. E quando Deus mostra o que está de errado com você, você se afasta dele. A gente está sempre com a natureza adâmica falando tão alto.
Que quando a gente peca, ao invés de nós nos achegarmos a Deus, que é o nosso modelo, nós nos escondemos atrás da primeira árvore. Assim como Adão fez. Mas o véu foi rasgado. E hoje nós temos livre acesso ao Pai. E quando nós pecamos, nós podemos chegar até Ele e falar: me perdoa, eu me arrependo do que eu fiz. Eu me arrependo do que eu fiz. Por isso, em nome de Jesus, eu alcanço a tua misericórdia. E você não fica falando aquilo ali toda a vida. Porque você crê nesse Deus maravilhoso. A nossa oração tem que ser todos os dias sobre andar na verdade de Deus. E não vivermos no auto-engano, irmãos. Achamos que nós estamos bem, achando que nós estamos preparados, achando que nós não precisamos mudar nada e começamos a julgar as coisas erradas que as pessoas fazem. Começamos a julgar a igreja, começamos a julgar as pessoas, começamos a falar mal uns dos outros. Não, 1000 vezes não. Por que nós achamos que as pessoas têm que mudar e não a gente? Nós não temos poder de mudar ninguém, na verdade nem a nós mesmos, se não for pelo poder do Espírito Santo. Mas em relação a nós podemos fazer alguma coisa. Amém? Vamos lá agora em Efésios 4. Nós vamos caminhar um pouquinho pela Bíblia. Antes da gente ler Efésios 4, eu queria te falar uma coisa que o Senhor me falou há um tempo atrás. E eu até anotei aqui para eu não esquecer. Sabe quando o Espírito Santo convence você de algo que estava errado? Você está ali lendo a Bíblia e a palavra pula, salta aos seus olhos e a palavra rema. É como se você nunca tivesse lido aquilo na Bíblia. E o Senhor te corrige, o Senhor te disciplina. Nós temos que tomar muito cuidado para que essa correção do Senhor, porque o Senhor corrige a quem Ele ama, não vire condenação. Porque da mesma forma que nós estamos recebendo a palavra no nosso interior, Satanás está ao nosso derredor, tramando contra as nossas vidas. Então nós temos que vigiar para que aquela instrução, aquela correção do Senhor sobre nós, não vire condenação. Quem está me entendendo? Temos que ser vigilantes para que a correção não vire condenação. Não vire fardo, não vire culpa. Então vamos lá, em Efésios 4:15. Vamos ler o 15. Antes, seguindo a verdade em amor. É seguir a verdade de qualquer jeito? Não. Seguir a verdade em amor. Cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Sabe o que está dizendo? Aqui está dizendo que todo cristão, que todos nós que dizemos ser cristãos, nós devemos ser honestos, verdadeiros e fazermos tudo em amor. Se isso não for seguir a santidade, a santificação, eu não sei mais o que é. Guarda esse versículo no seu coração. Efésios 4:15. É dessa forma que o cristão precisa viver. Ligados num corpo, nas juntas. E não separados. Porque o corpo separado, ele é só uma parte do corpo. Não seja uma prótese. Seja uma parte do corpo. Por isso nós precisamos congregar. Por isso nós precisamos estar ligados a uma direção espiritual. Porque a palavra de Deus assim nos ensina. Presta atenção, não precisa abrir, senão você vai ficar folheando aí. Em João 8:32, é um versículo conhecidíssimo. Diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sabe, irmãos, essa coisa sobre a verdade... Não é verdade sobre o outro que vai libertar você. Não é verdade sobre o fulano. Bem que eu falei, né? Que fulano não é a verdade sobre o outro que vai libertar você. É a verdade sobre você mesmo através da palavra de Deus. Como assim, pastora? Porque quanto mais a verdade da palavra
entrar em você, mais livre você será. E você vai ser liberto pelo entendimento. Então aqui está falando de conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Está falando de você, vos libertará. A verdade vai te libertar. Nós precisamos entender essa verdade. Porque aí completa lá em Efésios, que você está aí com ele aberto. Antes, seguindo a verdade em amor, crescemos em tudo naquele que é o cabeça em Cristo. Tudo se completou agora. A verdade vai me libertar. Eu preciso da verdade em mim para caminhar em direção àquele que é perfeito. Aquele que eu almejo ser como Ele. Aquele que eu pretendo seguir os caminhos dEle, porque Ele me pediu para fazer isso. E eu estou no caminho certo. E aí eu posso dizer para você, mas fulano, você não agiu certo. Sabe qual tem que ser a sua resposta? Ok, eu não agi certo, eu me arrependo diante do Senhor, eu faço todos os concertos que eu preciso fazer. Mas eu creio que eu já não sou mais quem eu era. Eu posso não ser ainda quem eu almejo ser, mas eu já não sou mais quem eu era. Eu estou no caminho. Eu estou no caminho. Não deixe que Satanás use as pessoas para falar que você está errado, que você é hipócrita, que você... Não. Blinda os seus ouvidos contra as vozes, eu nem ia falar isso aqui, contra as vozes que não são do Senhor. Blinda os seus ouvidos. Porque quando o Senhor está nos corrigindo, como eu disse, Satanás quer vir com acusações. Com acusações. A nossa geração foi chamada a ser uma igreja diferente. Não sei se você está percebendo isso. Porque nós estamos vivendo uma nova era. É o início de uma nova era. Desde o início da história, nós vemos que existem eras, existem ciclos. Porque o nosso Deus é um Deus de ciclos. E nós temos o privilégio de iniciar uma nova era. E qual vai ser a nossa mensagem para o mundo enquanto cristãos? Aqueles que se acovardaram, aqueles que se calaram, aqueles que não buscaram ser semelhante a Cristo porque era difícil demais, aqueles que enterraram o talento e não produziram nada, ou aqueles que foram fiéis até a morte para receber a coroa da vida. Quem nós somos diante do Senhor? O Senhor nos chama a ser parecidos com Ele. O Senhor nos chama a forjar o nosso caráter. A dizer não para as nossas vontades todos os dias. Não adianta nós queremos que ruja o leão sobre as nossas vidas, se nós não estivermos dispostos a mudar, a pagar um preço. Quanto se fala nisso aqui, irmãos? Quanto se fala nisso? Me perguntaram uma vez, pastora, mas a senhora não muda a mensagem? Enquanto a igreja não entender, não. No dia que a igreja entender, a gente muda a mensagem. Então, essa coisa da liberdade, da libertação pelo entendimento, ela vai fazer você mudar de atitudes. Do tipo, fazer declarações e acreditar que você é a justiça de Deus. Do tipo, eu tenho a mente de Cristo. Do tipo, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Do tipo, onde eu pisar a planta dos meus pés, eu serei abençoado. Do tipo, o Senhor já me deu autoridade, pisarmos em serpentes e escorpiões, e se alguma coisa mortífera eu comer, mesmo assim não me causará dano. Do tipo, vai, ide e fazei discípulos, pregai a minha palavra. Pregue em tempo e fora de tempo. Esse é o tipo de novidade. Esse é o tipo de coisa que a verdade faz em você. Ela te liberta. Ela te liberta da religiosidade. Ela te liberta das armadilhas que não te deixam romper, que te deixa aqui enquanto Jesus está lá e você não alcança, você não consegue, porque você está tão preso na sua racionalidade. Nós precisamos ser libertos. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Isso não pode ser um jargão no seu Facebook. Isso tem que ser uma realidade na sua vida. Conhecereis, prosseguir em conhecer, é um compromisso para a vida toda.
perseguir a santidade, sem o qual ninguém verá a Deus. Isso não te assusta? Isso me assusta. Sem santidade, ninguém verá a Deus. Essa hora ninguém fala amém. Filipenses 2, vamos abrir lá junto. 2:12. Então, para de falar, irmãos, coisas do tipo, eu já falei isso aqui. Ai, Deus, quando é que eu vou parar de ver coisas erradas em mim? Quando é que eu vou conseguir mudar? Quando é que eu vou parar de ver essas coisas erradas que estão em mim? Sabe, nunca. Porque quanto mais você se aproxima dele, a luz, é como essa luz. Ela é tão forte que ela vai começar a mostrar todas as suas imperfeições. Para que você se limpe. Para que você se purifique. Para que você se lave. Amém? Filipenses 2:12. Diz assim, vamos ler 12 e 13. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Deixa marcadinho aí, e eu quero ler para vocês o que a Bíblia Amplificada faz. Olha só. Portanto, meus irmãos, como vocês já têm obedecido, não só com entusiasmo na minha presença, mas muito mais agora, quando eu estou ausente. Quero te dizer o seguinte, que quando essa conferência terminar, agora você está muito entusiasmado, glória a Deus, eu vou mudar desde ontem, estou sendo ministrado, que leão ruja e glória a Deus. Mas quando essa conferência terminar? Quanto mais na minha ausência, quando Deus começar a tratar com você lá na sua casa, você tem que demonstrar o mesmo entusiasmo. Você tem que mostrar a mesma gratidão. Você tem que mostrar o mesmo ânimo. Isso tem que querer, tem que animar você. Deus vai te corrigir porque Ele quer te levar a lugares altos. Ele quer te corrigir porque Ele nunca quer te tirar nada. Ele sempre está disposto a te dar mais. Mas se você não amadurece, se você é menino, você não vai receber a plenitude de Deus na sua vida. Entenda isso. Nós não devemos ser como meninos a vida toda. Nós devemos crescer na maturidade espiritual. E lá, continuando, na Bíblia Amplificada, em onde a gente está, Filipenses, olha o que ele fala. Exercite-se, cultive, execute a meta e complete totalmente a sua própria salvação. Isso não significa trabalhar sozinho para a sua própria salvação. Isso significa trabalhar com o Espírito Santo dentro de mim para alcançar a semelhança a Jesus. Quem está entendendo? Exercite-se, é tão interessante na Bíblia Amplificada. Exercite-se, esforce-se. Eu falei aqui no culto Elas que eu tenho praticado exercícios físicos. E isso faz parte da nossa caminhada porque nós temos que cuidar do tempo do Espírito Santo, amém? #fica a dica. E eu me exercito 4 a 5 vezes por dia. E quando eu comecei, irmãos, eu não tinha sequer músculo nenhum aparente. Eu sabia que eu tinha musculatura, porque Deus nos fez com músculos. Mas eu não conseguia ver. Eram músculos bebês. E eu comecei a me exercitar. De 3, 4, agora eu consigo 5. Antes eu não conseguia 5 vezes, porque eu descia a escada assim, né? Eu já tenho 45 anos. Mas agora eu consigo me exercitar 5 vezes por semana. E, cara, está acontecendo algumas coisas aqui, ó. Só que se eu parar, com 3 meses, eu perco os 2 anos que eu tenho me esforçado. Assim é a nossa vida espiritual, sabia? Às vezes você pode achar que você não tem músculos espirituais aí. Pega no seu espírito.
Mas se você começar a se exercitar, se você começar a levantar mais cedo, se você começar a orar, nem que seja 5 minutos. Eu não consigo fazer o devocional da igreja porque são 3 capítulos, lê um. Eu não consigo ler um capítulo, lê um versículo. E você vai se exercitando. Faz dia, faz sol, faz frio, faz calor. Você vai se exercitando, você vai buscando. Cara, você vai crescer espiritualmente. Quem está entendendo? E aí aquelas fofocas do diabo, não vou fazer nem cosquinha mais em você. Porque seu espírito está grandão. Seu espírito está forte. Mas sabe o que o crente faz? Ele alimenta a carne. E aí quando vem a luta... Já ouviu aquela frase? Pastora, quase desviei. Quem quase desviou, gente? Pelo amor de Deus. Então nós temos que entender qual o alimento que nós estamos buscando para nós. Senão nós não vamos conseguir alcançar a semelhança com Deus. Exercite a sua fé todos os dias, todos os dias, todos os dias, todos os dias. Eu coloquei, ande na palavra, continue falando com Deus diariamente, conheça mais o Espírito Santo, jejue, faça devocional, queira estar perto de crentes. Ei, se as amizades têm te tirado da presença de Deus, ou você fala de Jesus para eles e eles se convertem, ou você corta a amizade. Entenda isso. Temos que andar com quem nos aproxima de Deus. Pastor, você está falando para a gente ter só amizade de crente. Não estou falando isso. Estou falando aqui enquanto você precisa crescer e buscar esse crescimento espiritual. Que de repente você não tem maturidade para andar com quem não é cristão. E isso vai ser a sua ruína. Tenha esse entendimento. Há tempo para todas as coisas, diz a palavra. Há tempo para todas as coisas. Exercite a sua salvação. Mas voltando lá em Filipenses 2. Vou completar a frase que eu comecei, antes de falar da ginástica. Exercite-se, cultive e execute a meta e complete totalmente a sua própria salvação. Eu estou lendo na amplificada, tá? Com reverência, todo temor e tremor e autoconfiança. Olha que lindo. Com cuidado, com sensibilidade, com consciência, com vigilância contra toda a tentação. E retrocedendo no que possa ofender e desacreditar o nome do Senhor. Que coisa linda. Vamos ler o 13 agora. Mesmo porque se a gente ler só o 12, a gente está cansado, né? De tanta coisa. Olha o que a Bíblia Amplificada fala em Efésios 2:13. Não em sua própria força. Você pode dar um glória a Deus? Não em sua própria força, pois é sempre Deus que efetua e trabalha em nós, tanto o querer quanto o efetuar. Não na nossa própria força, mas na força do Espírito Santo, que está morando dentro de mim e que tira tudo que não provém dele. Ele me limpa, ele me lava, ele me corrige, ele me exorta, ele me ama, ele me consola, ele me instrui. Ele me instrui, porque ele é socorro bem presente no dia da angústia. E ele me leva na direção do meu modelo, Jesus Cristo. Meu modelo não é homens, meu modelo não é igreja, meu modelo não é pregador, meu modelo não é coach, meu modelo é o Espírito Santo. É através do Espírito Santo seguir a Jesus Cristo. Esse é o meu modelo. Temos inspiração, amém, irmãos? Não estou falando que você não possa admirar alguém. Estou falando de idolatria. É bem diferente. Sabe, eu tentei muitos anos na minha vida, quando eu escrevi isso aqui, eu comecei a rir, que o Paulo lembra disso. Eu tentei muitos anos na minha vida tentar mudar a mim mesma. Já falei para vocês que a oração que eu fazia é: Senhor, muda o Paulo, Senhor, muda o Paulo, Senhor, muda o Paulo. E aí o Espírito Santo falou assim: mas o problema não é o Paulo, o problema é você. Eu? E aí eu me trancava dentro do quarto e ficava: eu vou mudar, em nome de Jesus. Esse diabo não tem poder sobre a minha vida. Eu vou mudar, em nome de Jesus, eu vou mudar. Eu vou mudar. Não na nossa própria força. Quando eu entendi isso, eu comecei a ir diante dele. Me ajuda, eu não quero ser assim mais.
Eu não consigo, me ajuda, me mostra. Eu não quero viver no auto-engano. Se tem coisas em mim que eu preciso mudar e eu ainda não vejo, me ajuda. E sabe o que ele faz? Ele me mostra, ele te mostra tudo. Basta você querer ouvi-lo. Não na nossa própria força, mas na força do Espírito Santo em nós. Amém? Glória a Deus. Então eu não posso mudar a mim mesma, mas eu posso estudar com afinco a palavra de Deus. Foi o que eu fiz durante todos esses anos. Eu não posso mudar a mim mesma, mas eu posso conviver com pessoas que falam a mesma linguagem espiritual e assim eu cresço com elas também. Eu não posso mudar a mim mesma, mas eu posso fazer o encontro com Deus. Glória a Deus. Eu posso fazer o tratamento da alma, eu posso participar de um GC, eu posso assistir os cultos, eu posso fazer atendimentos pastorais. Isso eu posso fazer, porque não é na minha própria força. Eu não posso mudar a mim mesma, mas eu posso orar para isso. Posso confiar na força do Espírito Santo e Ele vai me conduzir em tudo que eu preciso mudar. Amém? Não morra tentando, irmãos. Não morra tentando. Que foi tudo o que eu fiz. Só consegui cansaço e fadiga. Quantas vezes nós queremos colocar Deus na famosa caixinha? Por exemplo, a conferência. Nós criamos tanta expectativa no nosso coração de ver a igreja cheia, de ver a igreja repleta de pessoas, como estava antes. Mas aprove ao Senhor ser assim. E nos cabe obedecer. E os caminhos dele não são os nossos. E os pensamentos dele são maiores do que o nosso. E eu tenho certeza que a conferência, estando sendo online, vai alcançar muito mais pessoas do que presencial. É assim o nosso Deus. E nos cabe obedecer. E obedecer é resistir ao diabo. Porque muitas vezes nós achamos que resistir ao diabo e ele fugirá de vós, é não ter problemas. É os problemas acabarem, não é isso que a palavra está dizendo. A palavra está dizendo resistir ao diabo. Resistir ao diabo é ter a mente de Cristo. É não agir como o diabo quer que você age. E agir conforme Deus está te falando para agir. É isso que a palavra está dizendo. É simplesmente deixar que o fruto que Ele está gerando em você comece a sair de dentro para fora. E aí, as pessoas vão falar assim, eu quero o que você tem. Olha, você é diferente. Mas não começou de fora para dentro, irmãos. Começou de dentro para fora. Não é aqui, é aqui. De dentro para fora. Amém? E aí nós vamos andar por aí produzindo frutos dignos de arrependimento e externando os frutos do Espírito Santo. Os frutos do Espírito Santo. Quem está entendendo? Mas é um processo. É um processo. E nós não vamos conseguir isso na nossa própria força. Já estou terminando. Vamos em 1 Pedro 5,10. 1 Pedro 5,10. Porque se a gente entender esse processo, nós vamos entender que não é na nossa força. E quando as mudanças começarem a aparecer da nossa vida, nós vamos atribuir isso a Deus. Nós vamos saber que não fomos nós, que nós não teríamos capacidade disso, mas que é o Espírito Santo agindo em nós. Em 1 Pedro 5,10 diz, e o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus nos chamou à sua eterna glória, depois de havermos padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoe, confirme, fortifique e estabeleça. Sabe o que está dizendo aqui? Que Deus, Ele vai cumprir a vontade dEle na sua vida, mas primeiro Ele vai te deixar sofrer um pouco. Que é isso, pastora? Leia de novo. Ele quer que nós soframos a dor da mudança. De qualquer forma, nós vamos sofrer. Sofrer por continuar do jeito que está, ou sofrer a dor da mudança. Queira sofrer a dor da mudança.
Queira sofrer a dor da mudança. Porque se você entender isso, o que está acontecendo aqui nessa conferência, de rugir o leão, de ser voz profética, irmãos, nós somos a boca de Deus. Então, onde nós estivermos e profetizarmos sobre a cidade, sobre as ruas, o leão vai rugir ali. É você passar aqui na Voluntários e repreender todo espírito imundo, de assolação, de pobreza, espíritos territoriais. Você é autoridade. É você chegar lá na sua vizinhança e falar: diabo, pode sair que eu estou chegando, eu não aceito mais essa afronta, porque o Espírito Santo habita em mim, e maior é o que está em mim do que aquele que está no mundo. É você chegar lá no seu trabalho e falar: diabo, chega, eu não vou me acuar, eu não vou me calar, porque eu sei que o rei está voltando, e eu estou aqui, eu sou boca de Deus. Se posicione, igreja. Mas você só vai entender isso quando você entender e aceitar o processo de santificação, de sermos semelhantes a Ele. Aí você vai caminhar nessa terra como o apóstolo fazia. A Bíblia diz que a sombra dele curava. Processo de santificação, de dentro para fora, de dentro para fora, de dentro para fora. Não se conforme de ser da mesma forma que você é. Se o Facebook e o Instagram estão te tirando da presença de Deus, desinstale do seu celular. A Bíblia fala que é melhor entrar no reino de Deus sem uma mão do que ir para o inferno com ela. O Espírito está falando à igreja. Tira aquilo que tem te afastado. O pecado não se enfrenta. O pecado é a única guerra que se vence fugindo. Não tente enfrentar o pecado na sua própria força, porque ele vai vencer. Porque a Bíblia diz que a nossa carne é fraca. Não na sua própria força, mas na força do Espírito Santo. Fique de pé no seu lugar, quem está aqui. Quem está em casa, eu gostaria de te convidar também. Se você puder, feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Nós precisamos entender que precisamos limpar as nossas vestes. Precisamos entender que não dá mais para andar da forma que nós estamos. De sermos uma pessoa dentro da igreja e outra fora. De sermos cristãos somente com os nossos amigos e na nossa empresa ninguém sabe quem nós somos. Eu te falo que se você não se posicionar, Deus vai levantar outro bem na sua frente. Eu já passei por isso, é horrível. O que o Senhor te chama.